Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas eu espero que você esteja bem. Meu nome é Thomas e hoje eu gostaria de comentar sobre esse princípio de conflito e todas essas questões que circulam sobre a ideia de imigração, tanto na Europa como nos Estados Unidos. É claro que esse processo de imigração, tanto para a União Europeia quanto nos Estados Unidos, sempre ocorreu. As pessoas elas enxergam essas regiões como uma alternativa para o seu desenvolvimento econômico pessoal, né? E elas acabam abandonando o seu país de origem e indo para os Estados Unidos ou para algum país da União Europeia. O problema é que com esses últimos conflitos e as crises econômicas geradas tanto no norte da África e no Oriente Médio, você acaba tendo um conjunto de refugiados, né, e pessoas que cruzam fronteiras e buscam, né, tanto a Europa como os próprios Estados Unidos como uma alternativa. Com essa taxa de natalidade, né, sendo maior entre os imigrantes do que na população local, obviamente, né, cada vez mais eu vou ter mais imigrante e provavelmente eles vão começar a ocupar e a participar da política. E você vai ter essas divergências de pensamento e alguns europeus, né, já atualmente, eles já estão, né, tendo algumas ideias mais radicais, você tem alguns movimentos se formando contra esse processo de imigração, entendendo os imigrantes como uma ameaça à cultura europeia e à própria cultura de um determinado país. A gente tem alguns exemplos, né, tanto na França como na própria Inglaterra, Alemanha também. A Inglaterra é mais visível, você teve até, né, alguns anos atrás um debate, né, muito forte sobre a implementação da Sharia, né, que seria a lei islâmica, em algumas cidades, em alguns bairros que eram que comportavam grande parte da população sendo islâmica. Então, você já está tendo essas divergências, né? E isso acaba fazendo com que o europeu, né, o europeu comum, né, ele veja os imigrantes como uma ameaça e entenda que a cultura deles só vai causar um detrimento da cultura europeia que trouxeram e fizeram com que eles chegassem até onde eles chegaram hoje. Nos Estados Unidos você também tem, né, esses discursos contra o processo de imigração já visíveis, né? Você tem, sei lá, os apoiadores do Trump e alguns teóricos já se postando contra esse processo de imigração, né, que é realizado nos Estados Unidos, e isso cada vez mais vai ganhar força. Na Europa, esse processo ele é muito mais estridente, né, ele é muito mais preocupante. Você tem, por exemplo, a Bielorrússia, né, que utiliza de imigrantes como uma arma para a desestabilização, né, da União Europeia. Então, eles acabam facilitando a viagem de imigrantes para a Bielorrússia, né? A própria Bielorrússia acaba facilitando, e da Bielorrússia eles vão facilitar e eles vão incentivar esses imigrantes a cruzarem a fronteira com a Polônia. E isso acaba causando muitas divergências ali, né? Você tem grandes conflitos, e qualquer lugar que você precisa você encontra esses conflitos gerados ali naquela região da fronteira entre a Polônia e a Bielorrússia, pelos imigrantes que tentam entrar na Polônia, e a Polônia ela não quer receber os imigrantes. E a questão não é sobre se você quer ajudar ou não o imigrante, mas sim sobre as mudanças culturais e ideológicas que são causadas pela entrada desses imigrantes em um determinado país. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Você tem, sei lá, por exemplo, na Inglaterra, você tem algumas pesquisas que falam, né, que dizem que os crimes eles são muito praticados, né? Uma grande parte dos crimes, você tem muitos crimes sendo praticados por imigrantes, então isso acaba gerando na população local um medo, né, e uma certa repressão contra a população, né, de fora. Só para deixar claro aqui, né, o imigrante ele tem total direito, né, de ir para o país, tentar se desenvolver, mas a população local, seja os próprios europeus ou os americanos, eles também têm direito de barrar, né, e impedir a entrada dos imigrantes, né? Afinal, aquela seria a casa deles. Então, é uma questão muito complicada e isso vai causar, né, mudanças, e já causou, né, mudanças muito profundas na Europa, nos Estados Unidos nem tanto, né? A população americana é bem maior. E provavelmente, né, essa ideia e esse debate que circula sobre o processo de imigração, sobre aceitar o imigrante, deixar com que ele entre e traga as suas ideias, etc.,
e isso pode ou não mudar e alterar a cultura local, isso vai pautar os próximos debates, pelo menos nos próximos 10 anos, tanto na União Europeia como nos próprios Estados Unidos, e uma hora isso vai chegar aqui. Eu acho que não vai chegar, né, tão forte assim, porque o Brasil ele não tem esse problema, a gente não tem problema com imigração, né? A gente não tem muitos problemas desse tipo. O que pode acontecer é conflitos serem gerados na região da Europa ou nos próprios Estados Unidos e o Brasil ter que tomar alguma posição e etc. Mas nada mais. E a gente também tem que parar, né, de importar problemas tanto europeus como americanos aqui para o Brasil. São problema deles e a gente tem outros muito mais importantes para serem tratados. Eu acredito que é isso, acho que eu consegui passar sobre todos os pontos, eu não entrei profundamente em nenhum deles, mas eu vou deixar alguns links aqui na descrição, se vocês quiserem vocês podem clicar, ler e entender um pouco mais sobre esses processos, e é isso. Eu agradeço quem prestou atenção até aqui, muito obrigado, e é isso, até o próximo vídeo, e se cuidem.